Oi, hoje eu trouxe mais um relato daquela minha inscrita maravilhosa que já mandou aquele outro relato que eu já contei aqui no canal. Vou ver se eu consigo deixar em algum lugar aqui da tela, ou eu coloco na descrição do vídeo o link pro vídeo que eu já contei o relato dessa minha inscrita. E esse aqui é outro relato que ela me contou, porque ela tem uma vida bem movimentada espiritualmente, então eu trouxe mais esse relato dela pra vocês. A história dela com o marido dela, que é o mesmo marido que era namorado na época do outro vídeo que eu já contei pra vocês, é uma história bonita, de idas e vindas, e num determinado momento ela foi morar com ele. Um parênteses sobre esse marido dela aqui. É uma pessoa muito gentil, que se importa muito com as outras pessoas. Ela diz que ele é muito empático, que ele cuida das pessoas, e ele cuidou muito dos familiares dele. Então, ela foi morar nessa casa com ele. Nessa casa ele morou junto com a mãe e 2 tios. E esses 3 ficaram muito doentes e ele cuidou desses 3 até a morte. 2 dessas pessoas morreram, inclusive, naquela casa. Depois disso, ele ficou muito mal, teve depressão por perder os familiares dele, e ela ajudou muito ele a se reerguer. Depois de alguns percalços do destino, eles estavam finalmente ali morando juntos. Então ela conta que eles estavam passando por uma época muito difícil financeiramente, ainda se recuperando de tudo que tinha acontecido. Então isso, querendo ou não, baixa um pouco o nosso campo vibracional, eu acredito nisso, e a gente fica mais suscetível ao espiritual. Sendo por isso ou não, algumas coisas começaram a acontecer naquela casa. Então ela diz que nessa fase ruim, às 3 da manhã, batidas começaram a ocorrer na porta da frente da casa. Ela diz que o quarto deles era perto da porta, então era muito nítido as batidas ali. Só que isso foi evoluindo para que aquelas batidas que aconteciam na porta de entrada começassem a acontecer na porta do quarto deles também. Como vocês já puderam ver no outro relato, ela é uma pessoa com uma sensibilidade espiritual muito grande, ela meio que tentou relevar. Eram só batidas, ninguém estava fazendo mal físico para eles, só que aí a coisa começa a piorar. Toques físicos começaram a acontecer. Ela começou a sentir tocarem no cabelo dela, nos pés dela. Ela disse que ela ficava muito assustada, acordava o marido e eles sempre rezavam quando essas coisas aconteciam. E isso foi escalonando para coisas começarem a acontecer durante o dia também. Ela conta de um episódio que eles estavam limpando o quintal, era o marido dela, e eles ouviram nitidamente uma voz chamando o marido dela lá dentro. Chamava, inclusive, igual dos tios daqueles que ele cuidou, que faleceu, e chamava fulano, fulano, vem cá. Diz que chamou 3 vezes. Muito nítido. Às vezes ela estava na cozinha, ela via vultos passando de um cômodo para o outro, sempre sentindo aquela atmosfera esquisita, aqueles calafrios, aquela coisa ruim, né, de casa pesada. Eles tentaram ajuda de tudo quanto é jeito. Eles foram em igreja, eles foram no tio que era pai de santo, fizeram banhos, eles passaram coisas para limpar a energia da casa, eles tentaram de tudo. O marido, que a gente já viu no outro relato também, que tem uma sensibilidade grande, numa bela noite começou a se comportar de uma forma esquisita, assim como tinha acontecido com ele lá em Ilhéus, na casa da prima. Ele ficou agressivo, começou a descontar nela, como daquela vez também, e ele disse que ele era um escravo, que tinha vivido ali naquela localidade muito tempo atrás, muito antes daquela casa ser construída, né, e que ele sofria muito, ele era muito maltratado ali naquele lugar. Obviamente ela ficou apavorada com aquilo, e ele dizia que o marido dela era descendente dele, e justamente ela era descendente da sinhazinha que judiava dele na época, e que ele ia se vingar dessa descendente dela, só que nela, né, pra pagar a conta do que ele sofreu na mão dessa antepassada dela. Ela ainda pediu, pelo amor de Deus, que não tinha culpa, assustada, né, que não tinha culpa do que qualquer antepassado dela tenha feito, mas ele não queria saber, ele queria vingança. Diz que ele gargalhava, que era assustador. Ela, inclusive, correu pra cozinha e escondeu todas as facas ali naquele momento de pavor, né. Ela rezava, ele ficava debochando, disse que ia voltar quantas vezes fosse preciso pra machucar ela. Ela me disse que chegou até a cogitar se poderia ser aquele espírito daquele outro relato, mas eu, ouvindo as 2 histórias, acredito que não. Como o marido dela tem um corpo aberto pra espiritualidade, eu acredito que sejam episódios diferentes. Uma opinião minha, não sei, pode ser também, né? Não tem como a gente saber. Quando o marido dela acordou, ele viu que ela estava assustada e ela contou tudo pra ele, e ele falou pra ela que, curiosamente, esse escravo não era um completo estranho pra ele. Diz que um amigo dele, que sempre ia ali antes dela vir morar pra essa casa, sempre ia ali pra beber com ele, e esse escravo se manifestava no amigo. Era sempre esse escravo se manifestava nesse amigo. Tanto que esse amigo ficava tão fora de si que ele andava de joelho desde a entrada da casa até o fundo da casa. Se machucava muito quando ele estava incorporado com esse suposto escravo. Aí as atividades continuaram acontecendo depois desse episódio, ainda continuaram, todas aquelas atividades que eu já mencionei aqui continuaram acontecendo, e um belo dia ela teve o sonho com essa suposta sinhazinha, essa sinhá, que judiava do tal escravo. E essa sinhá disse que uma árvore que tinha no fundo da casa era uma espécie de portal, que aquela árvore tinha que ser eliminada. E ela me conta
que realmente tinha uma mangueira imensa, centenária no fundo do quintal, que era muito estranho, era uma mangueira muito grande, muito antiga, mas que todo fruto que dava ali, ela dava muitos frutos, mas todo fruto que dava ali, desde verde até madura, era cheia de bicho, totalmente estragada, sempre. Não tinha um fruto que era possível de ser consumido. Ela ficou com aquilo na cabeça, mais uma árvore daquele tamanho precisaria de alguém profissional para ser cortada. E eles estavam numa situação muito difícil, não tinha condição de pagar alguém para ir lá para cortar, né? Nesse dia do sonho, era coincidentemente dia deles irem visitar a família dele em Ilhéus, como aconteceu naquele outro relato, que era uma coisa de rotina deles fazerem, de visitar a família dele em Ilhéus, e eles foram então para essa viagem. Quando eles estavam lá, uma coisa inusitada aconteceu. A vizinha dela ligou para ela, propondo que ela queria cortar aquele pé de manga do quintal, porque estava jogando muita folha no quintal dela, da vizinha, e ela disse que se ela podia assumir aquilo ali e cortar para eles. Ela ficou muito aliviada, porque ela não tinha condição de cortar, né? E disse para a vizinha que tudo bem. Enquanto ela estava no telefone com a vizinha, ali na rua, eles estavam passeando pelo centro de Ilhéus, o marido dela incorporou o escravo de novo, em pleno céu aberto. E aí ele disse que não ia cortar de jeito nenhum, não ia cortar aquela árvore. Um sinal claro de que realmente aquela árvore tinha alguma coisa a ver, né? Mas por fim, a vizinha, ela disse ok pra vizinha, a vizinha foi lá, contratou um rapaz com motosserra. Quando eles voltaram, tudo estava cortado. Eles só tiveram que tirar os troncos colocados lá de fora da casa, mas que depois disso nunca mais aconteceu nada. E agora vocês me digam o que vocês acham disso. Eu falo, a hora que eu ouvi ela contando que o rapaz ia de joelho da frente da casa até no fundo, me deu um arrepio tão forte. Eu achei assustador. Eu achei a história inteira muito interessante, mas assustadora, né? Como sempre. E eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Vocês já ouviram falar de árvores que têm ligação espiritual? Embora eu acho que a natureza sempre tem essa ligação com o espiritual, né? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Tem alguma história parecida? Me conta. Tem um e-mail pra vocês mandarem, tem uns comentários pra vocês me contarem. Eu agradeço de novo essa minha escrita maravilhosa. Amo seus relatos, mulher. E eu vejo vocês no próximo vídeo.